Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Representação de Combate à Covid-19 ouve o secretário municipal de Saúde. Nós, do Poder Legislativo, a gente tem que estar fiscalizando, opinando, defendendo os interesses das pessoas aí, né? Então eu acho que essa reunião foi muito boa para que nós escutássemos o Poder Executivo e o Poder Executivo escutasse um pouquinho o Poder Legislativo. Comissão de Representação de Desenvolvimento Econômico realiza a 4ª reunião. E a Prefeitura do Rio prevê vacinar todos os idosos com mais de 60 anos até o fim de março. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da participação do secretário municipal de Saúde, Daniel Sorães, na reunião promovida pela Comissão de Representação de Combate à Covid. Eu mesma acompanhei o encontro. Esta é a 3ª reunião da Comissão de Representação para Acompanhamento das Atividades de Combate à Covid-19. O secretário de Saúde, Daniel Sorães, vereadores e profissionais da saúde participaram do evento. O secretário de Saúde mostrou números da situação da Covid-19 aqui na cidade e o que foi feito pela Prefeitura do Rio ao longo desses 30 primeiros dias da gestão do prefeito Eduardo Paes. No Rio de Janeiro, a gente teve uma mortalidade de 248 pessoas para cada 100 mil habitantes. A média do Brasil foi 100 óbitos para cada 100 mil habitantes. A média do Brasil já é muito alta e a mortalidade na cidade do Rio de Janeiro foi absurdamente alta, mostrando um grave problema assistencial, mas também uma dificuldade grande de conter a disseminação do vírus. Outro ponto importante, aí o vereador João Ricardo já falou isso algumas vezes, que eu vi em algumas explanações dele, a gente tem uma taxa de letalidade muito alta. Também é sinal que a gente testou e notificou muito poucos casos na cidade. Então, a gente precisa ampliar a nossa capacidade de testar, de oferecer mais testes para a população, para notificar mais casos. E aqui a gente vai olhar aqui a nossa tábua de mortalidade. Isso aqui é uma loucura, vereadora. Olha o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no mês de abril e maio. Aqui são todos os óbitos da cidade que acontecem ano a ano nos últimos 10 anos. Então, aqui no mês de abril, morreu 7.900 pessoas. No mês de maio, lamentavelmente, morreu 9.000 pessoas. Nunca na história da cidade do Rio de Janeiro, e aí, Tainá, nunca na história da cidade do Rio de Janeiro, morreu tanta gente e foi tão grave uma epidemia. Se a gente pegar a epidemia de dengue, zika, chikungunya, H1N1, todas as outras epidemias que eu tive a oportunidade de participar ao longo da minha história na saúde pública, nenhuma delas, somando todas elas, não dá o que a gente teve na epidemia de Covid-19. Os vereadores quiseram saber do secretário como está a questão da pandemia na cidade. Dúvidas sobre o plano de recuperação da saúde da família, os hospitais de campanha, sobre a taxa de mortalidade, número de leitos disponíveis, quantidade de vacinas recebidas, além de questionamentos sobre a 2ª dose das vacinas, entre outros assuntos, foram esclarecidos pelo secretário de Saúde. Nós vimos amplamente divulgado na mídia realmente desperdício de doses de vacina e outras questões também relativas a pessoas que não eram do grupo prioritário, não eram do grupo que deveria ser vacinado e foi. A primeira pergunta é: quais as medidas a Secretaria tomou em relação tanto ao desperdício de doses quanto a pessoas furando fila e, daquele momento em diante, quais as medidas que estão sendo tomadas realmente para que realmente as pessoas sejam vacinadas de acordo com o seu grupo prioritário. Quantas vacinas, o senhor apresentou num gráfico aqui um número que deve o senhor confirmar, quantas vacinas a Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu até hoje? Quantas vacinas a Prefeitura do Rio de Janeiro recebeu até hoje? O senhor disse há pouco, se eu estiver enganado, me corrija, que já foram aplicadas até agora 62 mil doses. É esse número, estou certo? Ou não é esse? Então, eu queria saber exatamente isso. Primeira pergunta: quantas vacinas a Prefeitura já recebeu? Quantas vacinas a Prefeitura já aplicou? E o que tem de reserva para a 2ª dose, tanto da vacina do Butantan quanto da vacina da Fiocruz? Os cuidadores não estavam incluídos ali naquela relação. Então, eu acho que cuidador é o cara que está mais vulnerável ou que se torna mais vulnerável por conta das pessoas que estão mais próximas. Então, é mais próximo até do que filho, sobrinho, neto. O cuidador está ali, né, em contato
pele, né? E a minha pergunta, se há a possibilidade de ampliar os locais ou mesmo o horário de vacinação da população do Rio de Janeiro, porque eu vejo, eu fico muito preocupada, toda noite eu assisto lá na Globo News, vendo aquele quadrinho, o estado tal já vacinou não sei quantas pessoas, 1.000 e tantas pessoas, 1 milhão, não sei o quê. E eu vejo que o Rio de Janeiro está um pouco atrás da maioria das cidades. Então, a minha pergunta é exatamente essa, diante da possibilidade da disponibilidade de vacinas, se a gente pode realmente ampliar o horário ou mesmo os postos de vacinação. Gostaria de perguntar ao nosso secretário de Saúde se existe algum plano na assistência básica, haja vista que as clínicas da família, principalmente os centros municipais de saúde, estão quase todos eles obsoletos, se existe algum plano real de investimento, de orçamento, para justamente tomar conta das pessoas que vão diretamente a esses postos procurar o socorro e ajuda. O Rio de Janeiro enxergou, por exemplo, as grandes cadeias produtivas, como, por exemplo, a construção civil, como, por exemplo, a indústria naval, que estão fechadas e trazendo um déficit bilionário para os cofres já combalidos da prefeitura. Como é que vai ser se tem a ideia de tentar, ao menos, priorizar de alguma forma esses setores produtivos? O presidente da comissão, o vereador Dr. João Ricardo, acredita que outros grupos deveriam ter prioridade. A gente vai ter que fazer uma volta gradual às atividades normais. E para que isso aconteça, eu não tenho dúvida que o pessoal do transporte, motorista, tem que participar desse processo com prioridade. Profissionais de educação e profissionais da segurança. Eu acho que esses grupos deveriam ser prioridade também. E aí, como eu sou favorável e que disse na reunião, nós poderemos fazer prioridades dentro das prioridades. Ou seja, o que nós temos visto, que quem é mais afetado de maneira mais grave são aqueles que têm acima de 50 anos, aqueles que têm comorbidades como diabetes, pressão alta e que são obesos, que têm sobrepeso. Essas são as pessoas que têm um índice de gravidade muito maior que são acometidos pela Covid. Então, eu acho que para a gente se remeter à nossa vida normal, a gente tem que mudar um pouquinho o caminho da vacinação. Não muito, um pouquinho. A cidade recebeu 191 mil doses das vacinas. Até o momento, 145 mil pessoas aqui no Rio já foram vacinadas. Segundo o secretário de Saúde, o próximo grupo de prioridade serão os profissionais da educação. Os professores são uma prioridade no Plano Nacional de Vacinação e eles vêm logo após o grupo de idosos e o grupo de comorbidades. Também outras categorias profissionais estão ali priorizadas no Plano Nacional de Vacinação, de acordo com a nova remessa de vacinas que está prevista pelo Ministério da Saúde, junto do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz. Para o presidente da comissão, a reunião foi esclarecedora. Eu acho que essa reunião foi muito elucidativa. Eu acho que nós temos que estar atentos às metas que a Prefeitura tem, às decisões que a Prefeitura toma com relação a pontos importantes que atingem a população. Acho que o Poder Legislativo tem que estar ali. Eu acho que nós debatemos com o secretário, demos algumas ideias, solicitamos então um olho, né, um regado maior a certas condições que talvez a Prefeitura ainda não enxerga, e esse debate é saudável. Eu acho que o Poder Executivo não é dono da verdade, e nós, do Poder Legislativo, a gente tem que estar fiscalizando, opinando, defendendo os interesses das pessoas aí, né? Então, eu acho que essa reunião foi muito boa para que nós escutássemos o Poder Executivo e o Poder Executivo escutasse um pouquinho o Poder Legislativo, né? Alguma previsão para a próxima reunião? Nós temos tido reuniões semanais, né? Agora a gente falta ouvir o Sindicato dos Fisioterapeutas. Os fisioterapeutas tiveram e têm uma participação importantíssima. Essa é uma doença basicamente ventilatória, e quem entende de ventilação mecânica hoje são os fisioterapeutas. Isso eu aprendi lá na guerra mesmo, lá no hospital de campanha, lá no Gasola, a importância que o fisioterapeuta tem nessa batalha. Falta ouvir também o deputado federal, doutor Luizinho, que preside uma comissão das mais importantes, aí, envolvida com ações em âmbito federal, falta ouvir ele, e elaborar um relatório que possa contribuir de alguma maneira para essas metas, né? Para essas decisões que o Poder Executivo toma e tem tomado por aí.
Já a Comissão de Representação de Desenvolvimento Econômico realizou mais uma reunião. A situação nas indústrias de petróleo e gás e as alternativas para atrair mais investimentos para o Rio foram 2 temas discutidos no encontro. Foi a 4ª reunião da Comissão de Representação de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal. O encontro contou com a participação do representante do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INEP, Rodrigo Leão, do economista e assessor fiscal da Alerj, Mauro Osório, e do vice-presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore, Sérgio Bach. O economista e assessor fiscal da Alerj, Mauro Osório, defendeu a fusão do estado do Rio de Janeiro e falou da quantidade de perda de empregos no Rio em relação a São Paulo. Se nós pegarmos, quer dizer, de 2014, dezembro de 2014 até dezembro de 2020, a gente vai ver que a cidade do Rio ela perdeu quase 500 mil empregos com carteira assinada, perdeu 473.261, né? É quase o dobro, vereadores, é quase o dobro dos demais convidados aí também, do que a cidade de São Paulo perdeu. A cidade de São Paulo perdeu 244.626, sendo que a cidade de São Paulo tem um estoque que é 2 vezes o da cidade do Rio, né? A cidade do Rio perdeu quase 22% de emprego com carteira assinada, enquanto a cidade de São Paulo perdeu 5,5%. O Brasil perdeu 8,9%. Se formos para o estado do Rio de Janeiro, ele perdeu mais de 700 mil empregos, carteira assinada, 702.526, uma queda de 18,3%. Em São Paulo foi de 4,3%. Né? São Paulo perdeu menos emprego com carteira assinada, o estado de São Paulo, do que o estado do Rio de Janeiro, gente. E no que se refere ao setor petróleo e gás, eu acho que a gente tem uma agenda aí importante. Eu acho, primeiro, é verificar por que 80% dos fornecedores estão fora do estado do Rio de Janeiro, né? Segundo, é verificar por que tanta reinjeção de gás e como é que a gente pode modificar isso. Terceiro, é discutir com seriedade, sem nacionalismo, ou sem também, vamos usar uma expressão antiga, sem entreguismo, né? O que a gente pode estar estimulando de conteúdo local ou de produção aqui, ou se a Petrobras deve se trabalhar como uma empresa do setor financeiro, pensando só no lucro de curto prazo dos seus acionistas. Eu acho que não é isso que a Petrobras deve ser. A Petrobras foi construída com dinheiro da população brasileira, né? E foi fundamental, senão não teria ocorrido dela. E claro que ela tem que ter uma preocupação com a racionalidade, mas eu acho que pode ter um meio de caminho aí, e a gente tem que discutir isso e qual é a estratégia da Petrobras, articulando com a estratégia brasileira, uma estratégia para o estado do Rio de Janeiro. O representante do INEP, Rodrigo Leão, destacou que o petróleo tem papel importante na crise fiscal que passa o Rio e que nos últimos anos houve uma migração da Bacia de Campos para a Bacia de Santos, resultando numa queda de investimentos da Petrobras no pré-sal. A gente tem uma crise, como o Mauro falou, que eu acho que é uma crise fiscal que tem várias origens, mas, sem dúvida nenhuma, o petróleo tem um papel importante nessa crise que a gente vê no estado e na cidade do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, o petróleo no Rio vinha concentrado até mais ou menos o início dessa década na Bacia de Campos, no norte fluminense, o que muita gente acha que isso não teria muita relação com o município do Rio de Janeiro, que, na minha avaliação, é um equívoco, né? Porque quando você pensa em toda a cadeia que está estruturada lá na Bacia de Campos, né, as empresas que fornecem para a Petrobras, a própria Petrobras tem uma estrutura imensa que foi montada no Rio de Janeiro e que, de alguma maneira, alimentava a Bacia de Campos, né? Então, a gente está vivendo nos últimos 5, 6 anos uma mudança de foco da produção da Petrobras, que está saindo da Bacia de Campos, indo para a Bacia de Santos, e com isso a gente está vendo uma migração da produção e da atividade petrolífera daqueles municípios do norte fluminense, principalmente Macaé e Campos, para a região mais no sul do estado, principalmente Maricá, Niterói, e também isso vai acabar afetando o Rio de Janeiro. Mas a questão importante dessa migração é que essa migração está sendo feita com um processo de redução do tamanho da Petrobras. Tem uma queda do investimento da Petrobras, por um lado, e uma queda do conteúdo local, por outro, que afeta tanto o setor de serviços quanto a indústria do Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando de um processo de redução
que, de alguma maneira, ele espraia, ele sai ali do norte fluminense e vai afetando o resto do estado, porque, vamos dar um exemplo simples para vocês. Às vezes um trabalhador ou uma empresa, ela chega e se instala no Rio de Janeiro. Ela vai consumir os serviços e os bens do Rio de Janeiro, né? Quando essa empresa, quando a redução da Petrobras, ela de alguma maneira sai ou deixa de fornecer para a Petrobras, o impacto não é só no norte fluminense. Ele também tem um impacto importante para o município do Rio de Janeiro. E depois de ouvir representantes de vários órgãos, agora a comissão quer manter uma agenda de ações e apresentar soluções para aquecer o setor. O parlamentar Lindbergh Farias destacou que o Rio passa por uma crise específica e que é preciso que o Poder Legislativo Municipal trabalhe em conjunto com outros poderes legislativos e o Poder Executivo. O Brasil vive uma grave crise econômica, mas a crise do Rio é muito superior. Os números agora divulgados semana passada pelo CAGED, o estado do Rio de Janeiro perdeu 127 mil empregos com carteira assinada. Desses, 80 mil na cidade do Rio. Veja bem, o estado de São Paulo perdeu 2 mil. A cidade do Rio, 80 mil empregos. Isso não aconteceu em lugar nenhum do Brasil. E aqui tem uma discussão muito sobre o setor de petróleo e gás. A gente tinha aqui no Rio de Janeiro muitos empregos nos estaleiros. Eram muitos empregos. No estado do Rio de Janeiro, 33 mil empregos diretos. Caiu para 3 mil. Na cidade do Rio, quase 10 mil empregos. Tem 300 hoje. Então, é importante que a gente saiba que para o Rio voltar a crescer, nós temos que voltar a explorar a potencialidade desse setor de óleo e gás. E aí, concretamente, eu falei hoje aqui, ontem foi anunciado pela Petrobras, que a Petrobras vai contratar a construção de 2 plataformas na Coreia do Sul. Nós estamos falando de 80 mil empregos. Isso é um absurdo. Eu acho que o prefeito, o governador, câmaras municipais, Assembleia Legislativa, tem que procurar o governo federal, discutir com a Petrobras, porque isso não pode acontecer. Até porque o Rio de Janeiro é o estado que tem mais estaleiros. Está aqui no Rio. Então, são empregos concretos. Então, eu sinceramente, eu vou ter uma conversa com o prefeito da cidade. Eu acho que o prefeito tem que liderar um processo em defesa do Rio, de volta ao crescimento econômico, de luta por empregos. Para o relator da comissão, vereador Pedro Duarte, atrair investimentos é fundamental para o Rio voltar a crescer. Isso que já está muito claro, são 2 pontos principais. Um deles que a receita do Rio de Janeiro caiu muito. A cidade perdeu alguns bilhões de arrecadação e não há como manter os serviços públicos funcionando, como manter a máquina funcionando, sem melhorar a receita com a atração de investimento, geração de emprego, tudo por esse lado. E também, inclusive, em função da apresentação do secretário Pedro Paulo, nós vimos que, pelo lado da despesa, a Prefeitura está muito pressionada. O limite da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, seria de 60%, e nós somos a capital com o maior gasto, estamos com 59,25%, à beira de bater. Então, vamos tentar um encaminhamento que aborde o lado da receita e como nós podemos gerar emprego, atrair investimento, aumentar a receita da cidade do Rio de Janeiro, mas, por outro lado, também apertar pela despesa para poder reduzir os nossos gastos e aumentar a capacidade de investimento, que a cidade seja mais saudável do ponto de vista fiscal, e aí não atrasa salário de servidor, pode manter os serviços públicos funcionando, não fecha a creche, não fecha a UPA, porque a cidade volta a ter dinheiro. O presidente da comissão, vereador Rafael Aloysio Freitas, falou das expectativas do trabalho da comissão. Foi um debate muito rico, porque a gente aqui pôde tentar entender um pouquinho melhor, de forma mais aprofundada, a dinâmica do funcionamento dessas indústrias e como que o Rio de Janeiro pode aproveitar esse setor para conseguir também ajudar na sua retomada econômica, né? Que tipo de problemas e particularidades que essas indústrias têm e a gente tentar ajudar a propor soluções para que aumente o número de empregos, que a gente possa novamente fazer com que o Rio seja atrativo para essas indústrias. A comissão encerra o seu trabalho no dia 18 desse mês, mas encerra essa primeira etapa, que é justamente a gente conseguir pegar o diagnóstico, né, dos diversos setores produtivos, a gente conseguir pegar o diagnóstico da situação da prefeitura, que nas primeiras reuniões os secretários apresentaram, e a gente ajudar a formular proposições, e dali para frente, aí sim o trabalho de médio e longo prazo, que vai ser ao longo do ano. Os dados que a gente tem sobre emprego, perda de emprego, são drásticos nos últimos 5 anos, então o Rio sofreu um impacto muito maior do que todos os outros estados, as outras capitais.
Então o trabalho é árduo, é longo, não é simples. E a gente vai precisar atuar junto com as outras esferas legislativas e também do Executivo para que a gente consiga colocar a nossa cidade de volta ao rumo. Você vai ver no próximo bloco. Rio recebe mais doses da vacina contra o coronavírus e prevê a vacinação de todos os idosos da capital do estado até o fim de março. Estamos de volta com uma boa notícia para os cariocas. A Secretaria Municipal de Saúde antecipou em uma semana o calendário de vacinação contra a Covid-19. A previsão agora é de que todos os idosos na cidade sejam imunizados até o final de março. Uma caixa dessa carrega esperança para muitos cariocas. A Secretaria Estadual de Saúde começou a operação para distribuir a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para os 92 municípios. No total, serão 244.560 doses do imunizante. Esse reforço vai permitir que o intervalo entre a primeira e a segunda dose seja de 21 dias. Mais de 220 mil pessoas já foram vacinadas em todo o estado. Com a chegada dessa nova remessa, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu antecipar o calendário de vacinação. O objetivo agora é vacinar os idosos a partir de 75 anos até o final do mês. Serão encaminhadas à cidade mais de 134 mil doses. A expectativa agora é imunizar todos os idosos até o final de março. De acordo com o novo calendário, nesta semana serão vacinadas pessoas a partir de 90 anos. Na semana que vem, a partir de 85. Na terceira semana, a partir de 80. E na última semana de fevereiro, a partir de 75 anos. A campanha continua nas 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, além dos postos de drive-thru. A gente recebeu confirmação do Butantan de remessa de novas doses, o que permitiu que a gente pudesse antecipar a vacina aí dos idosos e vacinar no mês de fevereiro todos os idosos acima de 75 anos. O Rio de Janeiro é a cidade que mais vacinou das capitais brasileiras, a gente já vacinou 2,8% da nossa população. Comparativamente com o estado do Rio de Janeiro, a gente está bem à frente, com as outras capitais também, e a gente espera continuar à frente sempre no limite aí de falta de dose de vacina, mas numa velocidade alta de aplicação dessas doses para a população que mais precisa. O Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Rio divulgou a primeira prévia de ocupação na cidade para o período do Carnaval, isto é, entre 12 e 16 de fevereiro. A média de ocupação está em 41%, contra 78% registrada no ano passado. Entre as regiões mais procuradas estão Ipanema e Leblon, com 61%, Barra e São Conrado, com 56%, e Leme e Copacabana, com 40%. Você sabe como realizar o descarte de produtos eletrônicos? Muitos brasileiros têm dúvidas. O país é o maior produtor desse tipo de lixo na América Latina. Uma lei obriga fabricantes e comerciantes a disponibilizarem pontos de coleta para a população realizar o descarte. O lixo eletrônico cresce a uma taxa de 4% ao ano no mundo. O Brasil é o maior produtor de lixo eletrônico da América Latina. Gera pelo menos 2 milhões de toneladas de resíduos por ano. Está atrás apenas da China, Estados Unidos, Índia e Japão. Em fevereiro de 2020, o governo federal publicou um decreto que regulamenta o descarte de produtos eletrônicos, tecnicamente chamado de logística reversa de produtos eletrônicos. A meta do governo é chegar em 2025 com 5 mil pontos de coleta nos 400 maiores municípios do país, o que equivale a 60% da população brasileira. Pela lei, comerciantes, fabricantes, distribuidores e importadores de produtos eletroeletrônicos têm que ter pontos de coleta, um para cada 25 mil pessoas. A legislação também estabelece que se recolha em peso o equivalente a 17% dos produtos vendidos em 2018, ano escolhido como referência. Hoje nós estamos começando a expansão em todo o Brasil, né? No final do ano de 2019 foi assinado um acordo setorial federal e a partir de 1º de janeiro de 2021 é que começam a valer as regras, as metas. Então, esse ano aqui a gente está expandindo, né, para vários estados. A Green Electron, que é uma entidade gestora de logística reversa de equipamentos elétricos e eletrônicos e pilhas portáteis também, já vinha operando desde 2017.
mas nós tínhamos, na oportunidade, assinado um termo de compromisso com o Estado de São Paulo. Com a assinatura do acordo no final do ano de 2019, então a gente está expandindo para os outros estados também. E temos aí um desafio bastante grande nos próximos 5 anos, que é atender 400 cidades, as 400 maiores cidades do Brasil, com cerca de 5.000 pontos. Então, esse vai ser o tamanho, né, de toda essa estrutura que vai ter que ser implantada nesses próximos 5 anos. Que tipos de produtos podem ser descartados? Eu posso levar uma geladeira, uma televisão, ou tem que ser coisa menor? No caso, os coletores da Green Electron, se você entrar no site da Green Electron, né, greenelectron.org.br, você vai poder identificar o ponto de coleta mais próximo. Quando você identifica esse ponto, né, e você clica ali, você vai ter uma visão do tamanho daquele coletor. Então, nós temos coletores que são bastante grandes, que são geralmente instalados em estacionamentos de shopping centers ou grandes redes do varejo, em que recebem produtos de um tamanho de 50 centímetros por 50 centímetros, do tamanho de um micro-ondas, né, um monitor, né, de TV, até algumas TVs, né, em torno de 22 polegadas, cabem ali. E do restante, qualquer outro produto que é menor que esse. Mas, como a logística reversa de eletroeletrônicos não é feita somente para produtos menores, e sim para todos os produtos, nós realizamos também algumas campanhas com municípios, com lojas, com alguns parceiros, né, em que os consumidores podem levar produtos maiores. O objetivo final é tirar os eletroeletrônicos dos aterros sanitários. E, para isso, pontos de coleta, como praças públicas e clubes, também estão sendo incluídos na lista. Eles vão até esse local onde tem o coletor, coletam todos os produtos, enviam todos esses produtos para empresas especializadas e homologadas, que vão desmontar todos esses produtos, separar os tipos de materiais, ou seja, um eletroeletrônico ele é composto de aço, de cobre, de plásticos, vidro, placas eletrônicas, e cada um desses materiais depois são enviados para empresas especializadas na reciclagem do material. E, enfim, após a reciclagem desses materiais, de cada um deles, eles voltam a ser uma matéria-prima para a fabricação de um novo produto, que pode ser um eletroeletrônico ou pode ser algum outro produto, né? Por exemplo, plástico. Plástico pode ser uma infinidade de coisas. Mas o grande objetivo que a gente tem é tentar chegar a zero de materiais que sejam enviados para aterro. Então, tudo tentar ser reaproveitado de alguma forma, voltar a ser uma matéria-prima e abastecer a cadeia produtiva, né, de vários outros produtos. Essa é a nossa grande missão. E o resultado de tudo isso será a redução da contaminação ambiental. Os produtos em si, né, eles não causam nenhum tipo de dano ao meio ambiente, desde que não sejam descartados de uma maneira incorreta. Então, você pode ter produtos, principalmente os produtos mais antigos, que poderiam ter algum tipo de substância perigosa que, se jogados no meio ambiente, no rio, ele pode liberar alguns tipos de substâncias e causar algum tipo de contaminação. Tá? Mas, para que isso ocorra, né, isso aí leva um bom tempo, né, mas desde que descartado de uma maneira não correta. A logística reversa vem justamente para evitar esse tipo de dano. A gente criar caminhos para que as pessoas descartem corretamente esses produtos e, dentro de um sistema fechado, homologado, com empresas certificadas, a gente poder recolher e tratar todos os materiais. Então, podem existir riscos? Podem. Tá? Por isso, vem de novo a questão da conscientização e da comunicação, mostrar para a população que
depende muito dela. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.